Amém, amados? 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 10, somente a parte C, que é um versículo um pouco grande, começando: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. A cada dia que passa, milhões de pessoas estão indo para o inferno. Só que hoje em dia a estratégia que o diabo ele tem usado é totalmente diferente. Nós lemos um texto que diz o seguinte: para que não sejamos vencidos. Por quem? Por Satanás. Porque nós não ignoramos os seus ardis. O que é ardis? Estratégias, propósitos, tramas. Ele é um ser espiritual, ele é um ser que trabalha no âmbito espiritual e que nós não vemos, porém ele é um ser, amado, que é sagaz. Ele é um ser que ele vai tentar hoje, amanhã e depois ele não vai parar, ele não se cansa. Então o texto diz que ele tem estratégias e nós não devemos ignorar isso. Muitos reis, quando eles iam para as guerras, eles procuravam conhecer ao máximo o seu inimigo. E eu meditando sobre isso, e o Espírito Santo ele começava a falar comigo, que hoje em dia existe sim uma matança de cristãos em todo o mundo. Ele não usa mais a força física, a força bruta. Ele não usa mais a violência. Ele vai usar outros tipos de força, e que infelizmente tem sido muito eficaz. E eu quero destacar aqui alguns, pelo menos 3, se o tempo der, 3 deles quero trazer nessa noite para os meus amados irmãos. Amém? Primeiro deles, escute. Primeira estratégia. Ele usa uma morte espiritual antes dos homens nascerem. Evitar uma conversão verdadeira evitará uma futura guerra contra um cristão verdadeiro. Escute só. Nós vemos hoje na cristandade um evangelismo superficial. Nós vemos pessoas dentro das igrejas não convertidas achando que estão salvas. Ou seja, é uma mortandade espiritual. A pessoa, ela entra na igreja achando que nasceu de novo, porém ela não nasceu. Entre aspas, é como se a pessoa já nascesse morta. Porque para você convencer uma pessoa que está no mundo, olha, você precisa de Cristo. É difícil, é óbvio que é difícil, porque é através da unção do Espírito. Agora, você convencer uma pessoa que está dentro da igreja, que ela não está salva, na mente daquela pessoa, não, eu já sou salvo, eu estou vivo, eu nasci de novo. O problema está aí. Olha a estratégia que ele faz. Porque se as pessoas elas forem para a igreja, elas estarem dentro da igreja, achando que são cristãos, futuramente ele não vai precisar lutar contra elas. Não vai precisar haver uma guerra contra eles. Por quê? Porque eles não são cristãos verdadeiros. Isso é uma estratégia, amado, terrível. O cristianismo hoje, o evangelismo hoje, você olha para o Brasil, amado. As pessoas dizem que o Brasil ele tem vivido um avivamento tremendo. Porque em toda esquina, meu irmão, você vê uma pessoa se declarando, não, eu sou crente. Toda esquina. Eu me lembro que quando eu era criança, dificilmente você via um crente no meio da rua. Era muito difícil. Por quê, amado? Porque a doutrina e o chamado evangelístico era totalmente diferente do dia de hoje. Eu me lembro que quando eu estava aí atrás de uma congregação que pregava a verdade, perto da minha casa tem uma que amado, era todo o culto a mesma coisa. O pastor lá pregava, da bênção e tal. Aí quando chegava no final, ele apagava as luzes da frente, aí da parte da frente do altar ficava um pouco escuro, botava uma luz de LED meio fraca. Aí o camarada pegava um teclado, começava a tocar uma música, uma nota bem triste. Olha, você vem aqui e Jesus vai resolver o seu problema financeiro, a sua vida sentimental. Aí o camarada tava lá, amado, ele se emociona com aquilo. Não existiu o chamado ao arrependimento. Aí o que a pessoa fala? A pessoa aí, meu irmão, e era todo o culto, lotava de pessoas lá na frente. E todo o culto ele falava assim, olha, você que pensou em desistir, vem aqui na frente. E todo o culto eu vi as mesmas pessoas lá na frente. Meu irmão, esse camarada, todo domingo esse cara tá aí. Todo domingo esse cara pensa em desistir. Por quê, meu irmão? Porque aquela pessoa, provavelmente, ela nunca nasceu de novo. Amém, amados? Olha a chamada evangelística, amados. Jesus vai resolver os problemas. Isso não é cristianismo. Isso é uma estratégia diabólica, amado. A pessoa
pessoa já nasce morta. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados, mas Cristo Jesus nos ressuscitou com a sua morte. Então o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, eu acredito que eu já falei aqui uma vez, sobre aquele filme, né? O Sexto Sentido. Não sei se os irmãos lembram. O Sexto Sentido era um filme de terror, né? Fez muito sucesso, que o garotinho, ele tinha um doutor, e conversava com ele, né? E aquele doutor, ninguém sabia o problema daquele garoto. E uma parte do filme, que é o ápice do filme, é de o garotinho estar lá conversando com o doutor, com o psicólogo. Aí ele pergunta pra ele, qual o seu problema? Ele, não vou dizer. Aí ele chega e fala, olha, eu vejo gente morta. Aí o doutor pergunta, com que frequência? Ele, todo o tempo. Mas eles não sabem que estão mortos. É como se eu e você, amado, vivesse uma realidade dessa. Nós vivemos um mundo em que as pessoas estão mortas espiritualmente, mas elas não sabem que se encontram assim. As pessoas, elas não sabem que elas estão em uma vida longe de Deus. Quando eu estava evangelizando com os irmãos, é difícil você evangelizar uma pessoa, amado, que tem uma vida de certa forma justa, de certa forma, entre aspas, justa. O cara não bebe, o cara não fuma, ele paga as contas dele, ele é fiel à esposa dele, cuida bem dos filhos. Ele olha para ele e pensa, não, eu tô quite, meu irmão, eu vou pro céu é direto. E a dificuldade está aí, é nós. Não desmerecendo, não dizendo que somos melhores do que eles, muito pelo contrário. A Bíblia coloca nós num patamar, meu irmão. Ao menos que Jesus Cristo venha e pague o preço, o homem está perdido. Então a dificuldade está aí. É você, pela graça e pela unção do Espírito Santo, convencer aquela pessoa que ela é um grande pecador. Um grande pecador. E em uma dessas, eu cheguei para um abençoado e eu perguntei ele, amado, todos os homens precisam de perdão. Ele, com certeza, com certeza. Só que eu notei que ele não se enquadrava nisso. Ele, eu cometo alguns erros aí. E eu perguntei, olha, você quer ver como nós somos grandes pecadores? Eu vou me incluir também. Quantas vezes em toda a sua vida você já mentiu? Aí ele, irmão, não faço ideia. Quantas vezes em toda a sua vida você olhou para uma mulher e cobiçou? Ixi, irmão, principalmente hoje em dia. Quantas vezes você foi desonesto? Quantas vezes você usou o nome de Deus em vão? Irmão, eu faço uma mínima ideia. Então você reconhece agora que você não é um pequeno pecador, você é um grande pecador. Ele é, olhando por esse lado, eu sou um grande pecador. Não somente você, como eu também. Nós carecemos do perdão de Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é um evangelismo bíblico. Amém? Certo, é óbvio que vai existir momentos que nós não vamos conseguir falar isso para a pessoa. Mas quando você tiver a oportunidade, o tempo, e se a pessoa estiver aberta a ouvir, amados, fale para ela. Deus está irado contra o pecado que está sendo feito em toda a humanidade. Diga que o Deus dos altos céus, que criou os céus e a terra, Ele é santo, santo, santo. Amém, amados? A Bíblia diz que Ele é tão santo que Ele não pode contemplar o mal. E voltando aqui para essa estratégia, Ele faz com que os líderes não apresentem o verdadeiro problema às pessoas. A pessoa acha, escute isso, ela simplesmente pega Jesus e acopla a vida delas. Jesus é como se fosse alguém que vai solucionar, o solucionador de problemas. Porque os líderes dessa nação, eles não estão ensinando e falando a verdade para as pessoas. Cabe a mim e a você, amado, diga a verdade para elas. Amém, meu querido? Uma conversão falsa não vai produzir um verdadeiro cristão. A pessoa, ela pode ser a pessoa mais piedosa dentro da igreja. Ela pode vestir a melhor capa de piedade, de cristandade, mas se ela não nascer de novo, ela não entra no reino dos céus. É necessário que o homem nasça de novo. Existe, se não me falha a memória, 3 vezes que Jesus ele diz o que é necessário. Necessário vos é nascer de novo. É necessário, João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Essas 3 coisas necessárias, elas são produzidas na sua vida. Necessário nascer de novo, necessário que ele cresça e que eu diminua, e necessário que eu o adoro
em espírito e em verdade. Amém? Esse é uma das três características que um cristão deve produzir na sua vida. Ele tem que crescer na sua vida, amado. Você tem que, com o passar do tempo, a sua vida, o seu caráter pecaminoso, ele tem que voltar, amado. Você tem que dominar isso. Às vezes eu vejo as pessoas, elas dizendo, esse é o meu jeito. Camarada, sabe aquele camarada ignorante que se converteu, já está anos na igreja. Não, esse é o meu jeito. Eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim. Não, amado, as escrituras não ensinam isso. É bem verdade que o homem, ele não consegue controlar às vezes a sua raiva, a sua ira. Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele se encolerizou uma vez com os mercadores em frente ao templo. As escrituras falam que nós não devemos colocar o sol sobre a nossa ira, nós não devemos deixar passar muito. Então, amados, o que é que eu quero dizer com isso? Este exemplo dessa pessoa que chegou para mim e falou isso, é que com o passar do tempo, a sua vida, ela tem de refletir a vida de Jesus. A sua vida, o modo que você pensa, que você fala, que você age, com o passar do tempo, ela tem de refletir a imagem de Deus na sua vida. Você tem que viver uma vida para a glória de Deus, amado. Se eu pegar um espelho e apontar para o sol, a luz do sol vem, reflete no espelho, mas a luz do sol não fica no espelho. Embora esteja refletindo, a luz não vai ficar no espelho. Ela vai voltar para onde? Para o sol. O que é que eu quero dizer com isso? É que Deus, quando chama um homem, a vida deste homem deve refletir a glória de Deus. Mas essa glória não fica nele. Essa glória tem que voltar para Deus, amado. Amém, amados? Refletindo você a glória de Deus, a glória de Deus não vai permanecer em você. Ela deve voltar em louvor e glória para Deus. Amém, meus amados? Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia vai falar da igreja de Sardes. E o Senhor Jesus falou assim para ela, olha, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Essa igreja, ela era uma igreja que tinha um nome, ou seja, que as pessoas olhavam para ela e diziam, essa igreja está viva, é uma igreja fervorosa. Mas Jesus olhou para ela e disse, não, eu sei as tuas obras. Você tem nome de que vive, mas você está morto. É a vida de muitos que foram enganados, que veio até Jesus, escute, pelo motivo errado. Vieram até Cristo, não porque se arrependeram, mas porque foi prometido algo àquela pessoa. E essa semana me perguntaram, será que uma pessoa que não é convertida, ela pode viver dentro de uma igreja? Pode. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela pode estar dentro da casa de Deus, vivendo com os filhos de Deus? Pode. Muitas das vezes, que segura aquela pessoa, às vezes é uma amizade, às vezes são as promessas, a ganância aquilo que é prometido em cima do altar para aquela pessoa. Por que é difícil permanecer? Às vezes eu fico, olha, por que é difícil permanecer aqui no ministério? Por que existe como uma peneira? Porque não é prometido nada terreno, mano. Amém? É prometido coisas celestiais. Então, se você quer permanecer, você vai permanecer por causa de Deus, não por causa daquilo que Ele vai dar para você. É bem verdade que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vai abençoar o seu povo. Que Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você falar. Que se você colocar o seu joelho no chão, Deus responde a sua oração. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, amados? Mas nós não servimos a Ele por aquilo que Ele vai nos dar, e sim por aquilo que Ele é. Amém, querido? Nós temos que tomar cuidado quanto a isso, quanto à motivação que nós temos de estar aqui, amado. É a mesma coisa de eu chegar para minha esposa e dizer, olha, eu sou casado com você porque você cozinha bem. Se eu chegasse a falar isso para minha esposa, como ela se sentiria, amado? É o quê? Sim, eu vivo com você, eu sou casado com você porque você cozinha muito bem. Você me ganhou pela barriga, como dizem por aí. Ela se sentiria, amado. Mas como assim? Ela se sentiria chateada, triste, abatida. Como é que pode? E o interessante é que nós podemos enganar as pessoas próximas a nós, mas nós não podemos enganar a Deus. De nós sermos sinceros para Deus, amado. Porque os ouvidos do Senhor, eles estão sobre aqueles que o temem. Amém? Hoje em dia existem as fórmulas mágicas de fazerem cristãos no meio gospel. Como eu já disse aqui uma. Mas se você for... Tem uma passagem bíblica que está lá em Gálatas. Olha só como o apóstolo Paulo, ele fazia para que as pessoas fossem feito na vida daquela pessoa
uma transformação verdadeira. Em Gálatas 4:19, olha só o que é que esse homem falou. Meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Irmão, eu não cheguei a ver ainda, mas eu posso imaginar, as irmãs aí, que já são mães, uma dor de um parto. Deve ser muito grande, mas é maravilhoso. É algo extraordinário, o dom da vida. Agora, pelo que me disseram, dependendo se for natural, né? Chamado natural, dói, amado. É um sofrimento. Amém, amado? E Paulo fala, meus filhinhos, por quem de novo? Por que ele falou de novo? Porque na igreja de Gálatas existiam pessoas que estavam pregando outra doutrina. Existiam pessoas que estavam ensinando outras doutrinas, que estavam fazendo aquelas pessoas voltarem atrás. E Paulo fala, olha, de novo eu estou sofrendo. Eu estou orando, eu estou clamando a Deus para que Cristo Jesus seja formado em vocês. Esse é para mim, na minha opinião, o maior milagre que Deus pode fazer. É pegar um homem promíscuo, mentiroso, infiel, desonesto, que não quer nada com ele, transformar ele e fazer ele uma nova criatura. Pegar os piores homens que a sociedade não quer, limpar ele e derramar o Espírito Santo na vida daquele homem e fazer dele um instrumento. Minha irmã, você, familiar, é o seu familiar, é o seu marido, é a sua filha, é o seu filho. Deus pode transformar a vida dele. O Deus que você serve é o Deus do impossível. Amém, amados? Isso aqui não é sensacionalismo. Isso aqui, meu irmão, é porque o seu Deus, se você clamar a Ele, Ele pode fazer. Para que Cristo seja formado em você. Senhor, faz Cristo na vida do meu filho, na vida do meu marido. Agora, para que isso aconteça, olha a simbologia. Você tem que sentir dores de parto. Tem que pagar o preço, amado. Mas ela estava lá de joelho. Uma senhora, meu irmão. Ela não podia ir mais nem na calçada. Mas o Deus que ela servia, Ele estava lá onde eu estava. Amém, amados? E depois de 19 anos, o Senhor me tirou daquele lago de poço, de pecado. E Deus pode fazer isso. Amém, amados? Aplauda Jesus, meu irmão. Deus é Deus, amado. Uma nova natureza.